Romanos, capítulo 13, versículo 11 ao versículo 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas consciências. Nós temos pregado vários sermãos, acredito que esse é o quinto, é o quarto sermão, do capítulo 12 ao capítulo 13 da Epístola de Paulo aos Romanos. Semana passada, quinta-feira passada, nós falamos sobre o amor e o quão é importante nós conhecermos o amor bíblico, o amor que é apresentado na palavra de Deus, um amor que não se conforma, como vai dizer o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer que o amor ele não se conforma com a injustiça, um amor que segue padrões morais estabelecidos pela palavra de Deus. E nós falamos sobre isso, sobre que a bússola do amor cristão, deve ser a lei de Deus, aquilo que está expresso na palavra de Deus. Outra coisa importante que também nós tratamos semana passada foi sobre a ideia de que não deveríamos obedecer a Deus por obedecer, mas deveríamos obedecer aquilo que Deus exige de nós, porque nós amamos a Ele. Nós deveríamos honrar a Deus, não porque há a exigência da palavra de Deus, mas porque nós amamos de fato a Ele. E nós tratamos sobre essas duas coisas importantes semana passada, que foi do versículo 8 ao versículo 10. Nós tratamos sobre esse assunto. Conforme o apóstolo Paulo, ele vai escrevendo esse assunto no qual ele já tratou no capítulo 12, no seu versículo 1, ele diz que ele roga aos irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele vai tratar aqui no versículo 11, do capítulo 13, de forma mais específica, aquilo que ele já havia tratado no capítulo 12. Ele já tinha tratado sobre essas questões, sobre alguns deveres e alguns comprometimentos que nós deveríamos ter, não só com o Deus que nós servimos, mas também com as pessoas que estão ao nosso redor e com a sociedade na qual nós estamos inseridas. O apóstolo Paulo ele vai fazendo várias exigências, como nós tratamos semana passada, que nós deveríamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor e não nos conformar com este mundo, mas que nós também deveríamos amar os nossos irmãos, que nós deveríamos amar aqueles que nos perseguem, que nós deveríamos nos submeter às autoridades que também foram constituídas por Deus, que nós não deveríamos dever nada a ninguém, exceto o amor. Mas quando nós chegamos aqui no versículo 11, o apóstolo Paulo ele vai começar a nos dar um motivo, ele vai nos dar uma motivação pela qual nós deveríamos fazer essas coisas, pelas quais nós deveríamos obedecer. Porque a pergunta que surge é: por que nós deveríamos obedecer a tudo isso? Porque nós que estamos hoje no século 21, há mais de 2000 anos dessa história aqui, deveríamos obedecer a palavra de
Deus? Por que nós deveríamos dar ouvido àquilo que o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, falou à igreja que estava em Roma? Por que nós deveríamos dar ouvido a isso? E aqui o apóstolo Paulo, ele vai começar a dar alguns motivos pelos quais nós deveríamos obedecer ao Senhor, porque nós deveríamos mudar a nossa vida, porque nós deveríamos mudar a nossa concepção, porque nós deveríamos mudar a nossa cosmovisão, a visão que nós temos do mundo. Não deveria ser a visão que o próprio mundo tem de si, mas a nossa visão deveria ser a visão que é apresentada nas Sagradas Escrituras, como nós falamos aqui no domingo, que a palavra de Deus ela é suficiente para cada um de nós, ela é suficiente em si mesma. Então ele começa no versículo 1, ele diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele não vai dizer que nós conhecemos o dia, a hora. E ele não, nesse primeiro passo aqui, ele não parece indicar o que ele está falando. É conforme que nós vamos lendo, nós vamos entendendo o que ele está falando, o que ele está tratando aqui. Que tempo é esse no qual ele está tratando? Que tempo ele quer? Que tempo ele está dizendo que nós conhecemos? Que tempo ele está dizendo que a igreja que estava em Roma conhecia? Que tempo era esse? Conforme nós vamos lendo o texto, ele vai nos indicar que tempo é esse, o tempo da vida de Cristo Jesus. Mas como nós vamos conhecer o tempo? Jesus Cristo disse que o dia e a hora ninguém conhece senão o Pai que está nos céus. Nós não conhecemos o dia. Nós vivemos em uma era de muita especulação, em que cada um marca uma data, diz: não, é hoje, é amanhã, é daqui a um mês que Jesus Cristo vai voltar. E todos eles falharam e todos eles falharão. Mas aqui o apóstolo Paulo diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. É interessante como a Bíblia apresenta a história, uma história que é conflitante entre uma era, esse mundo presente, e um reino vindouro. Um reino que já se inaugurou na vida de Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus veio, ele modificou muitas coisas. E uma das coisas que ele inaugurou com a sua vinda foi o reino de Deus. Um reino no qual nós não podemos tocar com as nossas mãos, mas ele está aqui. E a Bíblia Sagrada apresenta esses dois tempos: um tempo deste mundo, com o seu sistema, com as suas concepções, com as suas vontades, com aquilo que os projetos arquitetados pelo príncipe deste século. E nós temos o reino de Deus, que nós não podemos ver, mas ele está aqui, está presente aqui, e nós fazemos parte desse reino invisível, mas que ao mesmo tempo se torna presente cada vez mais. Nós, como igreja de Cristo Jesus, nós aguardamos a segunda vinda de Cristo Jesus. É aquele termo conhecido como parousia, que é ficar os pés no chão, o dia em que Cristo Jesus, ele rasgará os céus e colocará os seus pés na planta da terra. Nós aguardamos esse dia. E o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, ele diz: vós, outros que conheceis o tempo. Nós conhecemos o tempo. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós sabemos e temos capacidade de decidir os tempos e as estações. Nós olhamos para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, ligamos o nosso televisor, vemos as nossas mídias sociais
e vemos que cada vez mais o dia se aproxima, o dia da vinda de Cristo Jesus. E quando nós lemos Mateus capítulo 24, capítulo 25, quando nós lemos as epístolas paulinas, quando nós lemos aquilo que o apóstolo Pedro falou na sua primeira carta e na sua segunda carta, aquilo que o evangelista João falou no livro de Apocalipse, nós vamos ver que cada vez mais o tempo se aproxima. E o apóstolo Paulo diz: vós que conheceis o tempo, vós que conheceis o tempo. Qual é o alerta que ele diz àqueles que conhecem o tempo? Aqueles que não conhecem o dia, mas sabem discernir o tempo. Rumores de guerra, fome, pestes, pandemias, crises de identidade, homens maus, mulheres más, e por aí vai. Nós conseguimos discernir os tempos, mas não sabemos o dia. E o que o apóstolo Paulo ele diz àqueles que conhecem o tempo? Ele começa a dar 3 referências aqui. E a primeira coisa que ele faz aqui é dizer: já é hora de vos despertardes do sono. Ele diz: vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertardes do sono. Dormir é um negócio bom, é muito bom dormir, né? Quem passa muito tempo sem dormir, né? Quando dorme, sente bastante a diferença. Aquele dia cansativo que você passa, né? Aquela correria toda que você desempenha durante todo o dia, durante todas as suas atividades que você tem que desempenhar, quando chega a noite, que você toma aquele banho, o que você quer fazer? Dormir. E você dorme. Dormir é muito bom. Mas o que o apóstolo Paulo diz aqui? Ele diz: já é hora de acordar. É hora de acordar. É hora de despertar dos sonos. Lembre bem do que o apóstolo Paulo ele vem falando no capítulo 1 até agora. Ele vem tratando de várias coisas. Ele vem tratando da justificação pela fé somente. Ele vem tratando sobre a eleição. Ele vem tratando sobre a depravação do homem. Ele vem tratando de várias coisas. E quando nós chegamos aqui no capítulo 3, ele diz, o versículo 11: já é hora de despertar do sono. Já é hora, igreja, de despertarmos do sono da indolência. Não podemos ficar como aqueles que dormem. Nós não podemos ficar como aqueles que dormem. Porque para o homem natural, as coisas estão acontecendo de maneira natural. É só uma mudança a mais. Mas para aqueles que conhecem os tempos, o Espírito Santo de Deus nos diz nessa noite: já é hora de acordarmos. É hora de acordar. É hora de viver aquilo que é real. É hora de nos despir daquilo que não convém. A segunda coisa que o apóstolo Paulo ele nos diz aqui nesse texto é: por que nós deveríamos acordar? Por que nós deveríamos despertar? Ele diz: porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então o que ele diz aqui? Por que nós deveríamos acordar do sono? Por que nós deveríamos nos despertar? Ele diz: porque a nossa salvação já está mais próxima do que estava quando nós um dia confessamos a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Por que é hora de nós acordarmos? Por que é hora de você acordar? Por que você? Por que é hora de você acordar, adolescente? Você jovem, você mais velho. Por que é hora de você acordar? Por que é hora de você despertar do sono? Porque a nossa salvação está mais próxima do que estava no princípio.
Peraí, como assim? E eu não sou salvo? Eu não estou salvo? É interessante que a ideia que o apóstolo Paulo está desenvolvendo aqui nesse texto é a ideia do já e ainda não. Nós sabemos que a salvação em Cristo Jesus, esta palavra salvação, ela tem uma carga muito forte de outras palavras que estão atreladas a elas. A palavra salvação, ela carrega sobre si a ideia da justificação, a ideia da santificação e a ideia da glorificação. Que nós fomos justificados em Cristo Jesus, que nós fomos santificados em Cristo Jesus e que um dia nós seremos glorificados em Cristo Jesus. A nossa salvação, com certeza, está mais próxima, a nossa redenção, a nossa glorificação em Cristo Jesus está mais próxima agora do que esteve no passado. Então o apóstolo Paulo, ele dá uma motivação. Por que nós deveríamos acordar do sono? Porque a nossa salvação está mais próxima, cada vez mais. O funil está afunilando, o caminho está se estreitando. Jesus Cristo disse que o caminho que leva ao céu é estreito, é apertado, é espinhoso. E este caminho, cada vez mais, ele se aperta. E nós, como igreja de Cristo Jesus, precisamos despertar do nosso sono. Mais à frente ele vai dizer que sono é esse. Mas nós precisamos despertar do nosso sono. Nós não podemos ficar o tempo todo dormindo. E eu não estou falando aqui do sono físico. Não estou falando que você vai deixar de dormir, certo? Nós não estamos falando sobre isso. Estou falando sobre esse entendimento de que cada vez mais a nossa salvação em Cristo Jesus, ela se aproxima. Cada vez mais ela se torna mais próxima. Ou seja, a redenção final, com a restauração de todas as coisas, elas se tornam cada vez mais presentes. Cada vez mais você vai ver sinais que você vai olhar assim: meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Jesus Cristo disse: se Ele não abreviasse os tempos, nem os seus filhos, nenhuma alma, nenhum do que Ele escolheu, escaparia. Os tempos estão se abreviando e a vinda de Cristo Jesus se aproxima. Então o apóstolo Paulo, ele diz: eu digo isto a vós outros que conheceis o tempo, desperte do sono. É hoje que vocês têm que despertar do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que esteve no dia que nós ou confessamos ou levantamos a nossa mão, mas no dia que nós confessamos a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida e cremos no nosso íntimo, a nossa salvação está mais próxima, cada vez mais. Cristo Jesus está às portas. Ele está às portas. Ele só está esperando tocar a última trombeta. Quando a última trombeta soar, ele descerá. E ai daqueles, a palavra de Deus nos diz que os homens, eles vão esconder a face do Cordeiro. Eles não aguentam. Eles pedem para que os montes se joguem sobre eles, porque eles não resistem à presença do Santo dos Santos. Então nós precisamos acordar e despertar, porque a nossa salvação está mais perto do que nunca. A terceira coisa que o apóstolo Paulo ele coloca aqui, na parte A do versículo 12, ele nos diz: vai alta noite e vem chegando o dia. Vai alta noite e vem chegando o dia. E ele faz aqui uma metáfora: assim como a noite veio e o dia se foi, mas também assim como o dia vem, a noite se vai. Ela passa muito rápido
de uma maneira que nós não esperamos. Nenhum de nós ficamos esperando o dia amanhecer. Ele vem, nós não temos o controle sobre esse dia, nós não vamos conseguir mudar o tempo, ele vai vir, consequentemente, ele virá. Então nós não temos esse controle. Então o apóstolo Paulo pega aqui e começa a repetir novamente a mesma ideia. Vai alta noite e vem chegando o dia. O apóstolo não estava afirmando que Jesus Cristo viria naquele tempo. Ele não estava afirmando que Jesus Cristo viria na sua geração. Porque quando nós lemos todo o contexto de Romanos e todas as outras cartas que ele escreveu, havia outras coisas que deveriam acontecer. A apostasia deveria vir, o filho da perdição deveria se manifestar, os falsos mestres deveriam se levantar, e já na época do apóstolo Paulo, vários homens se levantavam, dizendo que eram homens de Deus, dizendo que era o próprio Cristo, mas não o eram. Então o apóstolo Paulo diz: vai alta noite, e é chegado o dia. Nós precisamos crer, e precisamos acreditar, e precisamos entender que, como essa noite aqui, o dia vai vir, e não há quem possa impedir o dia de vir. Ele virá. A questão é: nós estaremos dormindo ou acordados quando ele vir? Nós estaremos no sono da nossa indolência, dos nossos pecados, vivendo a vida, vivendo o cristianismo, esse cristianismo nominal pregado por várias pessoas, ou nós estaremos vivendo conforme a palavra de Deus exige? Acredito que esse é o tempo de nós acordarmos e nos apresentarmos ao Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele apresentou aqui uma tensão. Nós vivemos uma tensão entre a primeira vinda de Cristo Jesus e a segunda vinda de Cristo Jesus. Ele veio, morreu, ressuscitou, e nós aguardamos a segunda vinda de Cristo Jesus. E nós aguardamos piamente, seguramente, que Ele virá. Bendito seja o nome do Senhor. Na parte B do verso 12, ele diz: vai alta noite e vem chegando o dia. Ele já pediu para nós despertarmos do sono. Agora ele diz: deixemos, abandonemos, deixemos de lado, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. É por isso que ele pega essa metáfora: vai alta noite como símbolo das trevas, e vem chegando o dia como símbolo da luz. E ele diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armaduras da luz. E o primeiro texto que me vem à memória é o texto de Efésios, capítulo 6. Revestidos, pois, da armadura de Deus. O cristianismo não é uma... Como é que eu posso dizer? Não é uma excursão de férias. O cristianismo não é um acampamento. O cristianismo não é uma vida de escoteiro. O cristianismo, viver o cristianismo é uma batalha constante. Por isso ele diz: revestimos das armas da luz. Precisamos nos vestir das armas da luz. Diante do fato que nós estamos nos últimos dias, Paulo nos mostra como deveríamos viver. Pois não basta conhecer o tempo, é necessário viver em conformidade com esta
perspectiva. Não basta, ele está dizendo aqui, não basta conhecer o tempo. Para um cristão nominal isso é muito fácil. A gente ensina aqui uma doutrina, ensina cada ponto. Jesus Cristo disse isso, os apóstolos ensinaram isso. E intelectualmente ele aprende tudo aquilo, ele consegue entender tudo isso. Mas não é só isso. Não é só conhecer o Evangelho. Não adianta você passar 20 anos, 30 anos, 50 anos da sua vida e dizer: eu conheço a Cristo, se você nunca se relacionou com Ele, se você não viveu de forma prática aquilo que você entendeu da palavra de Deus. Então é necessário apreender, é necessário botar em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então revistamos-nos das armas da luz. E ele dá continuidade aqui a metáfora que ele tinha falado do dia e da noite. Já é de manhã, mas não adianta só despertar e levantar. É necessário se vestir também. Não adianta despertar do sono. Quem aqui vai sair para o meio da rua com roupa de dormir? Quem é aqui que vai para o trabalho com roupa de dormir? Claro, tem uma roda louca aí, né, que até coloca isso aí. Mas quem faria isso? Não é necessário trocar de roupa, vestir uma nova roupa? Então o apóstolo Paulo, usando essa linguagem, ele diz: é necessário despertar do sono, mas também é necessário se vestir. Não adianta conhecer o tempo, levantar do sono e não se vestir. É necessário se revestir e se revestir das armaduras da luz, da armadura de Deus. Então é necessário que nós nos revestamos da armadura de Deus. Não adianta só vestir a roupa. Não adianta você ser um cristão nominal. Não adianta. Não adianta você conhecer o tempo, não adianta você despertar do sono e você não se vestir desse novo entendimento. Não adianta você viver tudo isso, viver na irmandade, vir para os cultos, viver na comunidade cristã e você não se revestiu de Cristo Jesus. Não adianta só conhecer a Cristo Jesus. É necessário viver com Cristo Jesus. É necessário apreender e colocar em prática aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou através de sua palavra. Então, você adolescente, você criança, você jovem, adulto, não adianta você ser apenas um cristão nominal. Não adianta você apenas conhecer. Eu conheço Cristo Jesus. É necessário se aproximar de Cristo Jesus. É necessário cada vez mais se aproximar e se relacionar. Foi aquilo que Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: não sedes apenas ouvintes, mas sejais praticantes da palavra. Não podemos ser apenas ouvintes, negligenciando aquilo que a palavra de Deus nos exige. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 13, ele vai dizer justamente aquilo que está ligado a despertar do sono e assim revestir. Primeiro ele disse: vocês têm que abandonar as obras das trevas. Se nós tínhamos algum pecado que nós estávamos praticando de forma veemente e nós não estávamos levando em consideração o nosso pecado, aquele pecado que de fato se tornou um pecado conveniente para nós, um pecado de estimação para nós, nós deveríamos abandonar as obras das trevas, as obras que estão durante a noite. Nós vivemos em uma época em que aquilo que era feito nas escondidas não são mais feitas nas escondidas, mas aquilo
o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 13: andemos dignamente, como em pleno dia. Nós devemos andar de forma digna, como em pleno dia. Ou seja, nós cristãos não deveríamos ter uma vida secreta. A nossa vida tem que estar nua diante de Deus. A nossa vida, o nosso comportamento, aquilo que nós professamos com fé em Cristo Jesus, deveria de fato ser aquilo que conduz a nossa vida. É por isso que ele usa aqui a linguagem de viver. E de que maneira nós deveríamos viver? De que maneira nós deveríamos caminhar? De forma digna, como em pleno dia, à luz do dia. Eu não sei se vocês têm notado, mas o apóstolo Paulo, ele está usando duas linguagens. A linguagem da noite para se referir a coisas que eram feitas no escondido, nas trevas, e ao mesmo tempo ele se refere à luz, aquilo que muitas pessoas não têm coragem de fazer durante o dia, o pleno dia. Então o apóstolo Paulo utiliza essa linguagem para dizer, e ele olha para os romanos e escreve aos romanos, vocês deveriam andar como em pleno dia. Em pleno dia. E ele diz, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele pega aqui outras. Se lembra que eu falei sobre aspectos negativos que estão sobre a lei, mas que nós deveríamos cumpri-los? Novamente o apóstolo Paulo, ele traz aqui e diz, nós devemos andar como em pleno dia, mas nós não deveríamos, não podemos de maneira nenhuma andar em orgias, em bebedices, em impudicices, dissoluções, luxúrias, não em contendas e ciúmes. Nós não deveríamos andar dessa maneira. Nosso comportamento não deveria ser o mesmo comportamento do mundo, e nós não deveríamos aprovar o comportamento do mundo. Nós não poderíamos e não deveríamos aprovar. Então o apóstolo Paulo, ele começou uma escala. Vocês conhecem o tempo. Vocês conhecem o tempo. Se vocês conhecem o tempo, vocês deveriam agora, nesse exato momento, despertar do vosso sono. E quando vocês despertar do sono, vocês têm que entender o de porquê vocês deveriam despertar desse sono. Porque o dia de Cristo Jesus se aproxima. O dia da vida de Cristo Jesus se aproxima. Mas vocês não deveriam apenas entender que o dia da vida de Cristo Jesus se aproxima, mas vocês também deveriam andar de forma digna, conforme o Evangelho de Cristo Jesus nos exige. Nós não deveríamos andar em orgias, em bebedices, em impudicices e dissoluções, em pecados, em avarezas e vários outros pecados que ele colocou aqui no texto, dentro do contexto que ele elaborou. O apóstolo Paulo, ele começa a fazer sua conclusão no versículo 14. Ele diz qual deve ser o nosso comportamento, qual deve ser a mola propulsora da nossa vida. Ele diz, novamente ele vai usar a linguagem do vestuário. Ele vai dizer, depois de dizer, contendas e ciúmes, ele diz, porém, entretanto, vocês deveriam se revestir do Senhor Jesus Cristo. Vocês deveriam se revestir de Cristo Jesus. É de Cristo Jesus que você deveria se revestir. E nada disponhais para a carne no tocante às suas consciências. E essa palavra carne aqui, ela remete-se à natureza pecaminosa que ainda está em nós. Ela ainda está aqui em nós. E o apóstolo Paulo diz, olha, não deis lugar à velha natureza, não
disponhais, não premedite algo para alimentar a carne. Você não deveria premeditar coisas que alimentam a sua carne. Se você sabe que não deveria colocar algo mal diante dos seus olhos, então o que você faz? Eu não coloco algo mal diante dos seus olhos. Porque é justamente essa linguagem que o apóstolo Paulo diz aqui: nada disponhais, não premedite colocar algo diante dos vossos olhos, não alimente a vossa velha natureza. Nós não deveríamos alimentar a nossa velha natureza. Ao contrário, nós deveríamos cada vez mais mortificá-la. Nós deveríamos cada vez mais sufocá-la, ao ponto dela não ter nenhuma força. Dessa maneira deveríamos agir. Dessa maneira deveria ser o nosso comportamento. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Para nós terminarmos, eu quero falar de alguns pontos que são importantes para cada um de nós. Cuidado. Cuidado. Nós temos que ter cuidado para não estar alimentando a nossa carne. Porque quanto mais nós alimentamos a natureza decaída, quanto mais nós alimentamos o velho homem, mais nós vamos nos tornando inconscientes com relação ao Evangelho, mais nós vamos ficando como aqueles que dormem. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: desperte, não viva como o mundo ensina, não viva como o mundo prega. Ande, lute contra a correnteza, porque o mundo diz uma coisa e nós, como Igreja de Cristo Jesus, deveríamos dizer outra. Então tenha cuidado, não alimente a sua carne, não alimente a sua velha natureza, não coloque coisas más diante dos seus olhos, não coloque coisas más diante dos seus olhos. Não, eu sou forte, eu sou maduro, eu sou um cristão maduro e eu posso fazer isso. Não caia nessa. Não caia nessa conversinha. Quanto mais você abrir seu coração, quanto mais você abrir a sua mente, mais e mais aquela semente do pecado, ela vai se arraigar no seu coração. Ela vai criar raízes e vai acontecer aquilo que o apóstolo, aquilo que Tiago disse. De repente ela germina, nasce e lhe mata. Porque é isso que o pecado faz. Ele aparece bonito, lindo, ele aparece desejável, mas quando consumado, ele nos mata. Então temos que ter cuidado em relação a isso. A segunda coisa que eu queria dizer: temos que estar preparados cada vez mais, revestidos de Cristo Jesus. Precisamos cada vez mais nos revestir da armadura de Deus. Precisamos estar preparados para a batalha. Como eu falei inicialmente, a vida cristã não é um piquenique, é uma batalha. Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando aos pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçado sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, revestidos, pois, da armadura de Deus. Se revista da armadura de Deus e você não vai ser enganado, você não será confundido. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus.